Olá pessoal, bom dia, é um prazer imenso estar com você. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual o horário que você vai ver esse vídeo, certo? Então hoje nós estamos mais uma vez juntos, certo? Para estudar a palavra do Senhor e hoje nós estaremos estudando o livro de Apocalipse, capítulo 6, o versículo 5 em diante. A gente já viu o primeiro selo, que foi falando sobre o cavalo branco, o cavaleiro branco, vimos o segundo, cavaleiro vermelho, e agora vamos para o terceiro cavalo, o cavalo preto, né? E o seu cavaleiro que monta o cavalo preto. Muito bem, você está no canal Samuel Buralho. É isso aí, Samuel Buralho. E assim como todos os canais, nós também precisamos do seu like. Precisamos que você compartilhe. Tem muita gente aí querendo saber mais sobre o Apocalipse. E você tem a oportunidade de evangelizar, de mandar para os seus amigos. Ó, tem um canal aí muito bom que fala do Apocalipse, né? E é verso por verso e você vai aprender. Então manda para ele aí, certo? E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino, certo? Muito bem, então vamos lá à leitura de hoje. Na leitura de hoje diz o seguinte: quando abriu o terceiro selo, lembra que a gente está no versículo 5, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis o cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como de voz do meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite nem o vinho. Muito bem, Samuel, o que isso significa? Qual é o significado da palavra balança, vinho, azeite, cevada, trigo dentro do Apocalipse? Lembre que o Apocalipse é símbolo. 95% do Apocalipse, 95% do Apocalipse é símbolo. Não pode ser entendido como está lendo, né? Então, já que 95% é símbolo e não literal, então nós temos que entender o que é que a Bíblia quer dizer. Lembre-se que a Bíblia explica-se a ela mesma, certo? Eu não posso dar minha interpretação, é a palavra de Deus. Ela vai se explicando. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vimos aqui que vermelho é pureza, né? Perdão. O primeiro cavalo, o cavalo branco, pureza, evangelho puro, igreja trabalhando, 3.000 pessoas só numa mensagem de Pedro, vencendo para vencer, cavalo vermelho, sangue, o povo que defendia a mensagem começou a ser morto, os romanos mataram todo mundo, foi um morticínio terrível, genocídio muito grande. Penduraram o crente ali, tocaram fogo, aquela confusão toda, jogaram ali na masmorra. E agora nós vamos falar do preto. Ora, se branco significa pureza, preto significa o quê? Trevas espirituais, né? Um período que a igreja agora já está vivendo as trevas espirituais. 313, começa aí o período até 538. 313 até 538. E qual é o significado aí, meus queridos? Vamos lá. Significado da balança. O apóstolo Pedro vai falar um pouco sobre balança. Quando você fala sobre balança, você se liga em quê? Pesar alguma coisa, pesar um produto, coisa que está sendo vendida. Então a balança na Bíblia é símbolo de quê? De comércio. Na Bíblia, no termo Apocalipse, balança é símbolo de comércio. E nós temos aqui um anúncio do apóstolo Pedro, né? Do 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 3, ele diz assim: também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Se você ler o verso seguinte, os versos seguintes ele fala de pessoas que iriam começar a mexer na doutrina da igreja, perseguir o povo da igreja. Dá uma lida aí no verso 1 em diante, olha só. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora. Então aqui está dizendo que haveria uma época em que o povo, a igreja, não era lá fora não, era dentro da igreja, heresias iriam entrar na igreja e as pessoas serviriam de comércio para essas pessoas. Que período foi? Olha só o que Pedro diz: farão comércio de vocês. Então as pessoas daquela época eram produto de negócio para eles. Como é que isso funcionava? Bom, todo mundo lembra, tá ali no livro da história, do período da indulgência. A igreja passou agora a cobrar indulgência, vender terreno no céu. Não literalmente vender terreno no céu, mas eu queria dizer o seguinte: as pessoas daquela época tinham um problema, alguém da família falecia e ele era muito rico, então ele queria ter certeza de que aquele povo que morreu ali, né, não estaria no inferno ou no purgatório, então ia lá e dava para a igreja fazendas, comprava, né, a salvação daquele que tinha morrido. Isso aí a Bíblia diz: farão comércio de vós. E aí tem o período da indulgência. Vai lá, pesquisa sobre a indulgência no YouTube e você vai ver mais esse negócio aí. Então a balança simboliza que havia uma época que a igreja, o terceiro cavalo, o cavalo preto, quando ele disse que iria colocar heresia dentro da igreja, né? O preto simboliza o quê? Trevas espirituais. As pessoas estariam vivendo as trevas espirituais. Bom, e o vinho? O vinho representa o sangue da nova aliança. Ele diz assim: não permita que falte. Ainda a igreja ali se arrastando, né, no preto, nas trevas espirituais, mas Deus mantinha ali o seu vinho, né, que é o sangue da nova aliança. A graça de Deus estava na igreja, muita gente passando dificuldade espiritual, perseguição, mas havia o sangue do Senhor. O sangue de Deus estava ali presente naquela época, na igreja do Senhor, né? E o que significa azeite? Todos nós sabemos que azeite tem uma simbologia do Espírito Santo, que é óleo. E aqui eu tenho um verso aqui interessante que diz o seguinte, veja só. É o capítulo 1 de Isaías, o versículo 6, ele diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nela coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Aqui ele está falando dos líderes de Israel, que estavam tudo doente, da planta dos pés ao cabeça, quer dizer, do pessoal, do mais fraco até os líderes da igreja de Israel, ali em Israel. Isaías disse que estava todo mundo doente, né? E não tinha o Espírito Santo na vida deles ali para abrir a mente e amolecer o coração deles. Então o óleo representa algo assim, que é o Espírito Santo. Então Deus disse: não permita que falte o Espírito Santo nem o sangue da nova aliança, que é o vinho e o azeite. Bom, mas aí vem a questão da cevada e do denário, né? O texto deixa bem claro que diz que, quando vem falando ali da cevada, né? Ele fala da cevada e ele fala a gente apresenta ali, a cevada é o alimento, a palavra do Senhor, né? E olha só como é que ele refere-se quando vai até a cevada. Deixa eu me ver aqui. Ele diz assim: ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário. 3 medidas de cevada por um denário. O que significa denário? Denário significa moeda que era paga para as pessoas trabalhar um dia. Aí tem uma parábola lá em Mateus, no capítulo 20, verso 1 e 2, Jesus convida pessoas para trabalhar por um denário. É uma parábola. Muito bem, então o denário representa a moeda que se pagava para se trabalhar um dia. E aqui está dizendo que esse denário só dava para comprar uma medida de cevada, uma medida de trigo. Dando a entender o quê? Cevada e o trigo era o que se fazia pão, né? Então é muito pouco para se fazer pão suficiente para alimentar uma família. Isso representa a escassez de alimento espiritual.
Nessa época, a Bíblia começou a ser negada para a Irmandade daquele dia. Os irmãos já não tinham muito contato com os pergaminhos, com a Bíblia e etc. Eles não ouviam a palavra do Senhor. A igreja começou agora a fustigar os irmãos. Os irmãos não tinham muito direito aí para estar ouvindo ali a Bíblia não, viu? Eles passavam uma fomezinha espiritual. Eu fico muito triste quando eu chego nas casas, eu encontro Bíblias empoeiradas, né? Bíblias empoeiradas e aberto aqui no Salmo 91. Salmo 90, o pessoal abre a Bíblia aí no Salmo 91 e deixa mofando aí, irmão. Faço não. Assim, ó, achando que Salmo 91 vai espantar Satanás. A Bíblia não é amuleto. Em nome de Jesus, para com isso. A Bíblia não é amuleto. O diabo não tem medo de Bíblia. O diabo não tem medo de inário. O diabo não tem medo de nada disso. O diabo tem medo de um homem que anda e uma mulher que anda de joelho no chão, em oração. Então a Bíblia vai ter poder. A Bíblia é uma espada que na mão de um homem de Deus o diabo tem poder. Então não abre Bíblia se a tua vida não está no altar. Bíblia fechada e escrita no coração, lida, né? Então tá aí, fica aí a dica para vocês. Terceiro selo, cavalo preto, treva espiritual, sem Bíblia, né? Sem mensagem divina. Não estava faltando a graça de Deus, porque Deus via a situação. E nem estava faltando o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus para aquela época, os irmãos passaram uma fome desgraçada. Misericórdia. E aí era vendido, né? O pessoal comprava a salvação aí, era uma situação difícil. Bom, Deus abençoe você. Tchauzinho. Amanhã a gente se vê novamente por aqui.